Agora, sem muito delongas, né? Quantos querem ouvir uma palavra de Deus para o seu coração? Diga amém bem forte aí. Bem forte, glória a Deus, aleluia. Sabe, quanto mais o inimigo tenta contra o povo de Deus, quanto o crente, mais o crente se apega a Deus. Você concorda comigo ou não? Quanto mais o inimigo tenta contra a vida da gente, mais a gente vai buscar, mais a gente vai orar, mais a gente vai se dedicar e mais o inimigo será derrotado. Aleluia. Portanto, se nesses dias você passou alguma luta aí, teve alguma batalha, é só orar, irmão. Volta, Deus está te dando a oportunidade de você crescer um pouco mais e assim o diabo ser derrotado mais uma vez. Esse menino, ele lê pensamentos, viu? Eu já ia pedir. Ei, adivinho não é de Deus não, viu? Os adivinhos não vão para o céu, irmão. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias aí na primeira epístola de João, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 5 ao 10. Deixa eu ver se é isso mesmo, não me falha a memória. Isso mesmo. Primeira epístola de João. Eu estava estudando essa passagem e eu me lembrei que muita coisa do que eu vou falar hoje, eu falei lá no acampamento. Quem estava no acampamento? Não vai ouvir de novo não, irmão, porque a palavra se renova. É muita coisa parecida, mas... E se fosse ouvir de novo, duvido que você lembre de muita coisa, né? Mas, quem sabe você vai lembrar de novo de muita coisa que foi dito naquela manhã de segunda-feira, foi? Segunda-feira foi. Vamos ler. Diz assim o texto, 1 João, capítulo 1, versículos 5 a 10. Diz assim: Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Amém? Profundo demais isso. Vamos orar. Senhor Deus, bendito Pai, graças te damos, Senhor, por mais esta oportunidade maravilhosa na tua casa, na tua presença, onde podemos adorar o teu nome, podemos te glorificar e podemos aqui, Senhor Deus, nesse momento, nos debruçar sobre a tua palavra e com os nossos ouvidos bem atentos, ouvirmos o teu Espírito Santo falar conosco, nos instruir, nos exortar, nos ensinar, nos guiar, nos direcionar, Senhor. E é o desejo do meu coração, é o desejo do coração desta igreja, sermos guiados pelo teu Espírito, andarmos no Espírito, pois, ó Deus querido, é assim, nós entendemos que é a tua vontade revelada na tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, faz assim conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Ai, que estou querendo espirrar. Está repreendido, em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, desde as primeiras mensagens, a terceira, se não me falha a memória, sobre a epístola de João. Eu fiz uma pequena introdução sobre as epístolas, falei que o inimigo está no meio da igreja e não externo. São pessoas que se levantaram no meio da igreja querendo atualizar a mensagem do evangelho. É uma segunda ou terceira geração de cristãos
e dentre eles levantaram-se alguns líderes com as ideias meia misturada com uma seita chamada gnosticismo. E assim eles estão querendo mesclar a filosofia, a ciência, o secularismo da sua época, obviamente, com a ideia cristã. E, obviamente, tem quebrado alguns princípios que são inegociáveis. E eu já havia falado que nos nossos dias não está sendo diferente. Existem muitas pessoas que têm se levantado tentando fazer do cristianismo algo que caminhe em plena comunhão com o secularismo, em plena comunhão com ideologias e coisas mais dessa época em nome do amor. E nós sabemos que isso não é verdade. Na semana passada, nós falamos aqui nesses versículos de 1 a 4, como João, ele se coloca como uma pessoa de autoridade, e assim também todo crente é uma pessoa de autoridade para exortar, para chamar a atenção, para preservar, vamos assim dizer, a comunidade cristã e chamar essa comunidade a ter comunhão com Deus e uns com os outros. E essa é a mensagem, essa é a vontade de Deus, porque uma vez que esses líderes se levantam, eles se levantam rachando a igreja. É de dentro para fora, rachando, né? Desviando pessoas, realmente causando um grande estrago, um grande prejuízo. E aí, a partir do versículo 5 até o 10 aqui, essa passagem, João, ele vem exatamente contradizer a doutrina gnóstica de que, principalmente, a conduta moral, né, viver na prática do pecado, compactuar com aquilo que é pecado, que a Bíblia diz que é pecado, aquilo que a Bíblia declara aberta e claramente que é pecado. O gnosticismo fazia uma diferença só para você entender que é tipo assim, vou fazer simplesmente, né? É como que Deus está preocupado com o teu coração. Quem já ouviu essa fala aí, né? Deus está preocupado com o teu coração. Deus não se importa com as tuas atitudes, não, né? Você pode aí ter uma vida moral baixa, porque o homem ele é pecaminoso mesmo. Todo mundo erra. Errar é humano. E aí se aceita viver na prática do pecado. O importante é Deus ver o teu coração. Isso nos dias de hoje. Eu estou falando aqui como se naquela época o gnosticismo fazia uma diferença entre o que é espiritual e o que é carnal. E o que é carnal poderia viver na carne. Contanto que Deus, ele via mais a tua vida pelo lado espiritual. E você se relacionava com Deus espiritual. E aí entre as suas relações humanas, na tua vida moral, ela na vida da carne. E assim a tua vida moral, carnal, era realmente muito banal. Enfim, João está exatamente combatendo essa doutrina gnóstica de que a conduta moral, ela seria indiferente àquele que estava espiritualmente evoluído, amadurecido, transcendente numa relação com Deus, que algumas práticas pecaminosas não eram problema. Ele tem muito entendimento com Deus, ele tem muita intimidade com Deus e está convicto de que esses pecadinhos aqui de estimação não comprometem a vida dele com Deus, a comunhão dele com Deus, etc. e tal. E João vai dizer que esse pensamento está equivocado. Para isso, ele começa fazendo uma afirmação no versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele nenhuma trevas, ou trevas nenhuma.
esta é a mensagem que João carregava, a mensagem que ele ouviu da parte de Deus, da pessoa de Jesus Cristo, e era a mensagem que João estava anunciando, dizendo: Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. Então é a partir desta mensagem, desta afirmação, que João começa a desmontar esse pensamento filosófico da época, né? Essa seita da época do gnosticismo, que fazia essa distinção entre o espiritual e o carnal, e que nos nossos dias as pessoas iluminadas, evoluídas, têm o mesmo pensamento, só que dão outro nome. Eles não dizem que é gnosticismo, mas está cheinho disso na vida deles. Mas, enfim, João, ele é uma pessoa, o evangelista João, ele é uma pessoa que fala muito sobre quem é Deus. Ele também que afirma que Deus é Espírito, no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. É João quem diz que Deus é luz, aqui no versículo 5 do texto que nós estamos trabalhando. É João que diz no capítulo 4, aqui na primeira epístola, capítulo 4, versículo 8, que diz que Deus é amor. Então João entende muito, fala muito sobre Deus, afirmando, fazendo declarações referente ao que Deus é e não ao que Deus faz. Quem Ele é. E Ele é luz. Isso é uma afirmação muito importante para que nós tenhamos, guardemos nos nossos corações. Quando se diz que Deus é luz, estamos falando da natureza de Deus, é o que Ele é. E quando nós falamos da natureza de Deus, significa que Deus é glória, é esplendor, que Deus é um Deus que revela todas as coisas, que nada fica oculto, ou seja, nada fica escondido no escuro, pois Ele é luz, tudo fica transparente, nada fica encoberto diante de Deus. E principalmente fala-nos da pureza e da santidade de Deus. Ontem a Sônia pregou aqui no culto das mulheres, e ela falou sobre virtude. E ela mencionou a virtude santidade e a virtude pureza, né? De forma diferente. E aqui, quando se trata da natureza de Deus, Deus é luz, está falando principalmente desta pureza e desta santidade de Deus, como natureza de Deus. Santidade é exatamente a ideia principal que aqui se estabelece exatamente como base para a vida cristã. Nós precisamos copiar o nosso Deus. Nós temos que ser igual ao nosso Deus. Não nos tornarmos deuses, mas sermos como Ele é. O próprio Deus diz: sede santo porque eu sou santo. Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Deus é luz, é a natureza de Deus, é a essência de Deus. A sua santidade, a sua pureza. E se eu sou de Deus, igualmente, isso é base para que eu seja o que eu devo ser. Santo, puro, luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Então o crente não pode se conformar com menos do que isso. Crente nenhum pode se conformar com menos do que isso, irmão. Nenhum convertido, nenhum que aceitou Jesus, que experimentou a regeneração, que foi salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, seus pecados foram perdoados, pode se conformar com menos do que isso. O teu Deus é luz, nele não há treva nenhuma, portanto, você tem que ser como o teu Deus. As virtudes que a Sônia estava falando ontem para nós cultivarmos e praticarmos nas nossas vidas, é o que Deus exige de nós também. A exigência de Deus. Muito bem. Tem uma fala que eu gosto bastante, eu falei inclusive lá no acampamento, que diz o seguinte: o caráter de uma pessoa estará determinado necessariamente pelo caráter do Deus que ele adora.
O caráter de uma pessoa estará determinado necessariamente pelo caráter do Deus que ele adora. Você adora um Deus que é imperfeito? Não. Você adora um Deus que erra? Não. Você adora um Deus que falha? Não. Você adora um Deus que é mau caráter? Não. Você adora um Deus santo, um Deus puro. E quando eu digo que o caráter de uma pessoa estará determinado necessariamente pelo caráter do Deus que ele adora, automaticamente o Deus com quem eu me relaciono vai influenciar o meu caráter. Se eu ando com esse Deus que é santo, automaticamente eu passo por um processo de santificação, eu também estou sendo santificado. Lembra do ditado, me diz com quem você anda, eu vou dizer com quem você é? Se você anda com Deus, você se relaciona com Deus, você adora a Deus todos os dias, é inevitável, necessariamente você vai ser referência, cópia, imagem do Deus que você adora. Você está me entendendo? Diga amém. Nós nos parecemos, nos assemelhamos exatamente com o objeto da nossa adoração. Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. O que significam as trevas? As trevas, elas representam exatamente a existência de um homem antes de conhecer a Deus, ou antes da regeneração, ou antes de uma vida com Cristo, de ser lavado, remido, separado por Deus. E Paulo vai falar isso. Bota aqui pra gente, o pessoal da mídia aí vai ser, como é que diz? Espada para o ar. Efésios 5:8. Rapidola, vai. Efésios 5:8. Espada para o ar, digitando. Aí, pois outrora erais treva, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Bota para a gente também aí Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Cadê o Colossenses 1:13? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja a diferença de quando a gente estava sem Deus, a gente estava nas trevas. Depois do encontro com Deus, nós passamos para a luz. Coloca para nós aí João 8:12. João 8:12, Evangelho de João 8:12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Isso. Sem Jesus é trevas. Com Jesus é luz, irmão. Quantos estão com Jesus? Digam amém bem forte. Você pode dar glória a Deus, aleluia? Bota para nós aí, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro 2, 9. Não se conforme com menos do que isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas, onde a gente estava antes de conhecer Jesus. Nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você agora está na luz. Acabou a vida de trevas. Você não pode mais se conformar com isso. Deus te tirou de lá já, acabou. Aquela vida passada, pregressa, antiga, antes de conhecer a Cristo, era uma vida de trevas. Você hoje faz parte dos filhos da luz. As trevas, elas expressam exatamente uma vida sem Deus, mas o caos da vida sem Deus. Eu não sei quantos de vocês lembram como era a vida de vocês antes de conhecer a Jesus. Eu vou dizer assim, eu nasci no Evangelho. Então a minha vida, por mais que ela não fosse bem arrumada, mas ela não era também muito caótica. Mas quando eu tive a experiência de salvação, ela mudou muito e foi progredindo as mudanças. De tal forma que hoje eu consigo pensar o seguinte: meu Deus, se não fosse Jesus, como a minha vida seria um caos?
Não era só trevas, mas um caos. Porque com certeza eu faria tudo aquilo que eu abomino hoje. Tudo aquilo que é reprovável hoje no meu coração. Com certeza eu faria. É uma vida sem Deus, mas também é uma vida caótica. É viver um caos sem Deus. Isso é a vida nas trevas. As trevas significa exatamente uma imoralidade. Viver na imoralidade, viver sem Cristo. Por isso a necessidade de andarmos na luz. Versículo 6 do nosso texto, de 1 João 1,6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Existe a necessidade, aquele que está em Cristo Jesus, aquele que foi regenerado, nasceu de novo, necessariamente precisa andar na luz. Ninguém é salvo pelas obras, mas quem foi salvo vai andar em boas obras, vai andar na luz, vai andar em novidade de vida, não vai viver a vida velha, caótica, sem Cristo, não. Ele vai ter uma vida nova, uma vida em Cristo Jesus, uma vida na luz. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos, quem abre a boca para dizer eu sou crente, mas não anda na luz, está equivocado, mente, pois não pratica a verdade. Então, necessariamente precisamos andar na luz. Quando João diz se dissermos, ele está exatamente condicionando. Se é uma condicional para quem tem comunhão com Deus, para quem anda na luz, para quem experimentou a salvação, para quem foi regenerado, nasceu de novo, para quem anda na luz, é uma condição. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele, ou com Deus. Ou seja, João ele está aqui rebatendo, literalmente combatendo, rebatendo, denunciando uma errada maneira de pensar. Qual seria a errada maneira de pensar? Não tem problema se eu pecar. Todo homem peca. Todo homem é pecador, a Bíblia diz. Não tire as palavras da Bíblia de contexto. João está exatamente rebatendo essa maneira equivocada de pensar. Pois haviam exatamente aqueles que diziam estar intelectualmente capacitados e espiritualmente maduros, evoluídos, mas que as suas práticas, né, a sua maneira de viver, não demonstravam isso. Eu já conheci gente que se achava tão espiritualmente maduro que ele estava vivendo como uma pessoa do mundo e ele estava dizendo que a vida dele com Deus era 100%. Mas eu não consigo entender isso, não. Não consigo entender, senão realmente alguém que está... Eu não vou nem dizer o que as pessoas, que tipo de prática essa pessoa fazia. Imagine, vivendo como qualquer pessoa do mundo. Enfim, são pessoas que diziam que tinham avançado tanto no caminho do conhecimento. Eu conheço a Bíblia, indo e voltando. Eu conheço o poder do sangue de Jesus. Meu irmão, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar qualquer pecado. Mas de Deus ninguém zomba. Deus não se deixa escarnecer. Se o cabo semear na carne, ele vai colher da carne, vai colher corrupção. É gente que se diz tão espiritual de tal maneira que não se preocupava com o pecado. O pecado não é problema. Diziam ter progredido tanto que leis
Essa moral toda é religiosidade. Rapaz, eu estou com nojo de ouvir pessoas falar isso nos nossos dias. Não, isso é religiosidade. Tem que evoluir. Em nome do pecado. Pecado não é mais um problema. O camarada peca e não fica nem triste. Não se sente nem mal, de boa. A vida de pecado e ele se sente em comunhão com Deus. Eu não sei como, mas é assim que muitas pessoas estão andando nas trevas. E João está exatamente combatendo, denunciando, destruindo essa maneira errada de pensar. João diz, se dissermos, porque existem pessoas que ousadamente vão dizer, nós temos comunhão com Ele. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos, é o que João está dizendo, e eu fico com João. Eu fico com João. Eu fico com a palavra de Deus. Você diz que tem comunhão com Deus e está praticando o pecado, é um mentiroso. Não pratica a verdade. Andar nas trevas é exatamente andar fora da vontade de Deus. É andar fora da luz. Como é que você está em comunhão com Deus? Andarmos nas trevas, João está dizendo, é andar fora da vontade de Deus. Como é que eu tenho comunhão com alguém que eu estou fazendo o contrário da sua vontade? Deus está lá na luz e eu estou aqui na treva. Como é que pode estarmos em comunhão? Não pratica a verdade. A verdade que nós temos recebido da parte de Deus não é apenas aquilo que nós verbalizamos, mas principalmente naquilo que nós fazemos. Por isso João diz, não praticamos a verdade. Não é só pronunciar a verdade, falar a verdade ou sobre a verdade, mas praticar a verdade. Praticar o que está escrito. Esta é a verdade que precisa ser praticada. Quem está me entendendo, na glória a Deus. Enfim. E é assim que João, então, chama a atenção da comunidade, da igreja, ali do primeiro século, muito provavelmente da Ásia, chamando a atenção dessa igreja para a verdade que foi revelada, a mensagem que ele recebe da parte de Jesus, da parte de Deus, a mensagem que ele tem anunciado, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma, e portanto se dissermos que temos comunhão com Deus e andamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Portanto, para termos comunhão com Deus, Deus que é luz, a pessoa deve necessariamente andar na luz. E que se ainda anda na escuridão moral, ética da vida, é alguém que está sem Cristo e não pode, portanto, sem Cristo não pode ter comunhão com Deus. Como falei lá no início, desde sempre, vamos dizer assim, no Antigo Testamento, o próprio Deus já disse em Levítico 19:2. Bota Levítico 19:2 para nós. Levítico 19:2. Antigo Testamento. Levítico 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Bota aí o capítulo 20, versículo 7, do mesmo Levítico. Levítico 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Isso é Deus falando com o povo. Aí no capítulo 20 mesmo, bota o versículo 26.
ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos para serdes meus. Deus não tem propriedade imunda. A propriedade de Deus é uma propriedade santa. Santa, sem ruga nem mácula, pura, porque o próprio Deus está nos santificando. Portanto, é exigência de Deus. É necessário que aquele que é de Deus também ande na luz como ele está na luz. As pessoas que creem estar especialmente evoluídas, especialmente adiantadas, especialmente maduras e ainda andam nas trevas, não estão praticando a verdade de Deus. Pois para o crente, como eu falei já anteriormente, a verdade não é apenas intelectual, é uma verdade sempre moral. Não se trata apenas de um exercício mental, de ler todo dia a Bíblia e meditar nela, que isso é bom, esse exercício é bom, mas se trata exatamente de se colocar em prática uma vida, um estilo de vida, é uma maneira concreta de viver. Sou de Deus e eu vivo, e a minha maneira de viver reflete o meu Deus que é santo. Ontem no jantar, a gente estava conversando e o Levi vinha compartilhando ali no momento de jantar, e ele estava dizendo: Deus tem me incomodado muito a fazer isso, aquilo, outro. E ele disse que estava querendo dar um abraço no mendigo lá na rua, lá no centro. Eu disse: calma, vai com calma. Mas eu acho que Deus estava falando comigo, eu tinha que demonstrar amor, não sei o quê. Eu digo: calma, filho, eu fico feliz que Deus está realmente te incomodando para você ter uma maneira de viver, uma prática que reflete o teu Deus. Ele disse: mas pai, o senhor acha que Jesus não ia dar um abraço no homem lá? Eu disse: se fosse necessário, sim, calma, filho, né? Ele estava bem empolgado, né? A emoção estava lá em cima, né? Aí ele disse: como é que o senhor acha que Jesus era, né? Disse: bom, Jesus era muito simpático, Jesus era muito atraente, Jesus era atraente não pela beleza, mas pela sua verdade, pela sua pureza, pela sua honestidade, humildade, a sua carisma, né? Sua graça. Como o próprio João diz, vimos a sua glória, né? Glória como do unigênito do Pai. Tudo isso atraía as pessoas olhavam para Jesus e viam um ser humano extraordinário, né? Enfim, quando as pessoas olharem para nós, precisam ver a glória de Deus. Precisam ver a glória de Deus. Nós precisamos sim sermos pessoas extraordinárias, não apenas no nosso falar, mas na nossa prática, necessariamente na nossa maneira de viver, concretamente na nossa forma de viver, as nossas atitudes. Amém? As nossas atitudes. Nós precisamos viver de forma extraordinária. E as provas, as evidências dessa verdade que nós precisamos praticar, né? Precisamos praticar a verdade. Uma vez que nós conhecemos a verdade, ela nos foi revelada, fomos alcançados por essa verdade, precisamos praticar a verdade. As provas, as evidências dessa verdade. Para João existem duas provas muito importantes. No versículo 7 ele diz o seguinte: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos... Bota o versículo 7 aqui, os irmãos responderem com mais convicção. Se porém andarmos na luz, ou seja, estamos do lado certo, né? Andando na luz. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, o que acontece? A prova, a evidência que nós estamos em Deus
que estamos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. Isso aqui é uma prova, uma evidência de que você é crente. Isso é prova, isso é evidência de que seus pecados foram perdoados. Certa vez Jesus disse, lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 35, se não estou enganado aqui. Jesus disse, o mundo saberá que vocês são os meus discípulos quando vocês tiverem amor uns pelos outros. A prova, a evidência do crente. Não é o reteté não, que é bom o reteté. É bom, gosta. Mas tem o seu lugar. Mas a evidência do crente, a evidência do salvo, lavado, remido no sangue de Jesus. E eu fico com a palavra de Deus, fico com o que Jesus disse e fico com o que João está reescrevendo. Se estamos na luz, temos comunhão. Comunhão. Se os homens realmente andarem na luz, com certeza terão comunhão uns com os outros. A comunhão é a prova da realidade da verdade, da prática da verdade. Nada que destrua a comunhão pode ser verdadeiro. Qualquer coisa que desfaz a comunhão, que racha, que divide, que não pode vir de Deus. Não é da luz. Logo é das trevas. Isso é uma evidência clara para João. Uma outra evidência que ele coloca como prova. Quem conhece verdadeiramente a verdade é purificado. E cada dia mais é purificado pelo sangue de Jesus, purificado pelos seus pecados, é santificado, é um processo. Cada dia mais você está sendo santificado. Isso é maturidade. Quando a Bíblia diz para nós sermos perfeitos, é sermos maduros. A palavra perfeitos na Bíblia, quando você se deparar com textos bíblicos, Jesus mesmo diz, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. É ser maduro. E ser maduro é ser santo, é ser parecido com Jesus. E esses dias eu estava ouvindo um pastor que eu gosto muito de ouvi-lo, que é o Augusto Nicodemos, e ele estava falando que uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida controlada pelo Espírito Santo. E em meio à nossa conversa ontem no jantar sobre Jesus, eu disse para o Levi, Jesus, ele estava tão controlado o tempo todo, emocionalmente controlado, a razão e o espírito, a emoção tão equilibrada, que mesmo lá na cruz, sendo abandonado, traído, açoitado, e humilhado e crucificado, Jesus não perdeu a razão. Não estava ali sendo emotivo, ou vítima, ou desesperado, falando, praguejando. Não. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O tempo todo controlado. Sem revidar, sem raiva. Estava sentindo dor. Estava angustiado na madrugada daquele mesmo dia da crucificação, na madrugada de sexta-feira, a qual ele foi crucificado, ele estava profundamente angustiado, mas nem por isso estava ali gritando, arrancando os cabelos da cabeça, não. Controlado.
Eu disse, é o meu alvo, ser controlado. O mundo pode estar desabando, eu quero estar com o meu raciocínio funcionando. Alguém pode estar morrendo na minha frente, eu quero pensar no que fazer. E pensar no que é certo a fazer. E não ficar desesperado e a emoção tomar conta. Normalmente, quando a gente está muito emocionado, a gente faz errado. Enfim. Não sei nem por que eu fui por aí, ó. Mas foi, né? Voltando para cá. Quem conhece a verdade é purificado e cada dia mais purificado dos seus pecados pelo sangue de Jesus Cristo. Significa que todo o tempo, dia após dia, constantemente, uma ação contínua, que não para, continuamente, você está desenvolvendo, amadurecendo, santificando, é o processo do Espírito Santo agindo na tua vida, tornando você cada vez mais parecido com Jesus. Qualquer prática religiosa, entenda a religião no melhor sentido da palavra, é exatamente aquela que produz comunhão com Deus e produz comunhão com os homens, uns com os outros. E jamais podemos ter uma sem a outra. Não dá para eu ter comunhão com Deus sem ter comunhão com os homens. E não dá para eu ter comunhão com os homens sem ter comunhão com Deus. Porque é Deus que me ensina a ter comunhão uns com os outros. Por isso que quando eu estou na luz, como Ele está na luz, a evidência de que eu estou com Deus é quando eu tenho comunhão uns com os outros. É evidência, é prova de que eu estou com Deus. Uma não funciona sem a outra. Enfim. Bom, deixa eu caminhar aqui para o final, né? João vai dizer aqui nos versículos 8, 9 e 10 sobre a questão dos nossos pecados. Se dissermos que não temos pecado nenhum, ou seja, no sentido de que nós não aceitamos a nossa natureza pecaminosa. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Quem pecou foi Adão. Vou pagar a conta. Vou pagar o Adão, não fui eu. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se a gente não aceita isso, se você não aceita essa herança, né, de Adão, você está equivocado e a verdade não está em você. Segundo, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, aí sim existe essa porta que nós precisamos passar por ela, que é a porta da confissão, é reconhecer. Se eu reconheço que eu sou pecador, que existe pecado em mim, que eu sou um transgressor, e aí João diz, se confessarmos, é porque eu já reconheci o meu pecado, se confessarmos os nossos pecados, Deus, Ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E o outro se, verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, ou seja, ok, eu até nasci em pecado, mas já confessei e agora daqui por frente eu não estou fazendo mais nada de errado, já está bom. Não reconhece os seus erros atualmente, você não está numa contínua ação de arrependimento, se você não se entristece com o pecado, com o erro, porque ainda é possível errar, você ainda tem habilidade para errar, para pecar, e se você não reconhece e não se entristece quando você erra, quando João diz, se dissermos que não temos cometido pecado,
fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Ou seja, a minha vitória, a tua vitória, a vitória do crente, é uma vida de pecados confessados. Errei, me entristeci, porque quando a gente erra, a gente fica triste. Se a gente não se entristece com o erro, aí aquela história, algo de errado não está certo, né? A vida vitoriosa do crente, minha vitória, tua vitória, é exatamente uma vida de pecados confessados, a confissão genuína, a confissão que inclui o abandono, aquele que confessa e deixa. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia, alcança a graça. Então, a confissão genuína, ela vai incluir o abandono do pecado. E somente assim se produz o crescimento espiritual. Somente assim o crente evolui. Somente assim o crente anda na luz. Tem comunhão com Deus e tem comunhão uns com os outros e pratica a verdade. Somente assim. A vida do crente é uma vida de reconhecer seus pecados e confessar os pecados. É aí a tua vitória, irmão. E confessar os pecados inclui em abandoná-los, em deixá-los. Dia após dia, Deus vai trabalhando na tua vida, te fazendo mais santo, mais parecido com Ele. Amém? Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Você quer ser parecido com Jesus ou quer ser parecido com alguém lá do mundo, né? Eu quero ser parecido com Jesus. A Bíblia diz, Paulo escreve, diz que Deus levanta líderes, né? Institui, estabeleceu líderes, deu dons a líderes na igreja, para que a igreja, nesse ajuste, ela alcance a maturidade, da perfeita varonilidade, a estatura de Cristo. Sermos como Jesus. A gente vai exortando ali uns aos outros, corrigindo uns aos outros, dando um puxãozinho de orelha um no outro, dando uma palavra de direção, de amor uns aos outros, corrigindo, perdoando, pedindo perdão uns aos outros, de maneira que a gente vai deixando, é o processo em que Deus vai trabalhando a santificação nas nossas vidas, nos purificando dos nossos pecados, para alcançarmos a perfeita varonilidade, a estatura de Cristo Jesus. Vamos fechar os nossos olhos. E aí, se estiver passando alguma luta aí, irmão, é hora de orar. Mantenha o foco em Cristo Jesus, teu Deus. Senhor meu Deus, Pai querido, Deus santo, Deus de graça e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez, Senhor Deus, na tua presença, por termos esta oportunidade maravilhosa. Muito obrigado pelo sangue de Jesus que nos purifica os pecados. Sim, ó Deus, nós te damos graças porque a tua misericórdia, as tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. E confessamos diante de ti, Senhor Deus, a nossa carência da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, da tua compaixão. Sim, Senhor Deus, perdoa-nos os pecados, nos limpa, nos purifica, nos santifica. Ó Deus, nos capacita a praticarmos a verdade. Sim, Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos andar contigo, queremos estar na luz como o Senhor está na luz, queremos, ó Deus, praticar a verdade e mantermos comunhão contigo e uns com os outros, como a tua palavra tem nos ensinado, nos dá entendimento e discernimento, nos dá, Senhor Deus, sabedoria e graça para vivermos esta verdade, para que todo aquele que olhar para nós veja a
tua glória, Senhor, a tua glória. Veja, Senhor Deus, a tua obra nas nossas vidas. Veja a salvação, veja o poder do sangue de Jesus, o poder do Evangelho, o poder transformador e regenerador do Evangelho. Assim nós te pedimos, ó Deus, que assim seja feita a tua vontade, a tua obra nas nossas vidas. Ó Pai, nos despede agora para os nossos lares, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, debaixo do amor de Deus, nosso Pai, debaixo da unção, da consolação, da santificação do Espírito Santo de Deus. Que assim seja sobre a tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, e seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, até que Cristo volte. Você que recebe, diga amém. Aleluia, glória a Deus.